Em participação em debate na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o ministro da Defesa do governo Bolsonaro, general Braga Neto, explicou aos senadores a função de seu ministério e das Forças Armadas. O ministro disse: "Estou roubando essa imagem, eu pedi autorização ao ministro França, do nosso Barão de Rio Branco." Ele diz: "Nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte." E uma frase dele muito característica que reflete isso: "É muito bom discutir acordos tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade." Braga Neto explicou as determinações da Constituição sobre as Forças Armadas, dizendo: "A missão constitucional nossa não merece maiores esclarecimentos porque ela é bem clara. Ela está prevista no artigo 142. É a defesa da pátria. As Forças Armadas são baseadas na hierarquia e na disciplina, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem." O general explicou ainda que o Ministério da Defesa oferece as condições de funcionamento das Forças Armadas. A função precípua do Ministério da Defesa é exatamente trabalhar para que as Forças Armadas estejam em condições, em pleno estado de prontidão, para que possam cumprir essas missões previstas no artigo 142 e também dar apoio à política externa brasileira, a fim de contribuir com o esforço nacional de defesa. O ministro também esclareceu que o funcionamento das Forças Armadas é disciplinado por normas. Base legal para tudo isso que eu falei para os senhores está prevista na Política de Defesa Nacional, que estabelece o que fazer e traz os Objetivos Nacionais de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa define como fazer e dá as diretrizes. E o Livro Branco provê a transparência para gerar confiança mútua, basicamente no ambiente internacional. Assista. Fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à senadora a oportunidade que a defesa tem de mostrar aos senhores e à população que nos assiste diversas informações sobre a defesa que muitas vezes não são conhecidas. O militar normalmente ele segue a antiguidade. Então a nossa ideia, nós já acertamos, eu faço uma visão geral da defesa e depois as forças falam pela antiguidade das forças, Marinha, Exército e Força Aérea. Tá? Com certeza. Com certeza, general, ministro da Defesa, o senhor tem a palavra pelo tempo que necessitar. Obrigado. Muito obrigado, senador. Autorizado pela senadora, na fala eu vou retirar a máscara, que nós estamos a uma distância segura, depois eu colocarei novamente. Com certeza, desculpa, general, eu me esqueci de informar que todos nós que estamos aqui no bunker do Prodazem, estamos todos, desde câmera, fotógrafos, todos de máscara, mantendo o distanciamento, e será permitido a retirada da máscara apenas para quem for fazer o uso da palavra. Obrigado. Posso começar? Tá, muito obrigado. Então, prezada senadora Cátia Abreu, mais uma vez, muito obrigado à senhora por nos receber. Senhores comandantes de força, eu vou evitar mencioná-los porque a senadora já fez a menção, então eu vou evitar a nominata para não me alongar. Senhoras e senhores senadores, obrigado pela presença, pelo prestígio, e o público que nos assiste, obrigado pela possibilidade de esclarecer diversas atividades da nossa defesa. Pode colocar, por favor, na palestra? Então já está. Eu espero, os senhores já receberam a imagem, né? Nós vamos fazer uma rápida passagem pelas atividades da defesa que são complexas. E eu gostaria de chamar a atenção que muitas vezes o Brasil, a coisa que eu tive nas oportunidades que eu tive fora, foi de ver essa falta de mentalidade de defesa que existe no país como um todo. O país não tem essa noção de ameaça, não tem essa noção que você vê nos outros países. E os senhores terão uma oportunidade na palestra observar um slide que mostra exatamente essa percepção de ameaça que existe fora do país. Vamos seguir, será bem rápido uma introdução ao Ministério da Defesa, de uma maneira geral, as diversas atividades, para verem como é complexa e como é diversificada essa atuação do Ministério, e 2 slides de conclusão. Eu gostaria de observar aos senhores que as Forças Armadas, elas fazem parte da formação da nacionalidade. As 3 forças estão nesses slides. Então os senhores podem ver, 1567, a Marinha, quando nós repelimos a invasão francesa na Guanabara. 1648, Guararapes,
berço da nacionalidade, a primeira vez que se usou a palavra pátria. 1941, a Força Aérea Brasileira, o Sentapua, nos campos da Itália. Então, os valores e tradições fazem parte dessa atividade, da Força Armada de uma maneira geral. Então, a pergunta normalmente é: por que Forças Armadas hoje? Muitas pessoas perguntam isso. Um pequeno filmete de alguns segundos. Tá sem som? Então, como os senhores podem ver, as Forças Armadas, elas atuam em todo o território nacional e fora das fronteiras do país também, na projeção, auxiliando a nossas relações internacionais. Eu não vou ler o que está colocado, só chamar a atenção para alguns detalhes. Nós somos o 5º maior país em extensão territorial. Nós somos o 3º maior país em extensão de fronteira, sendo que nós fazemos fronteira, curiosamente, a maior fronteira da França terrestre é com o Brasil, na Guiana Francesa. Nós temos 10 países limítrofes. Agora vamos observar a Marinha. Os senhores vejam, a Marinha tem que tomar conta de 3,5 milhões de quilômetros quadrados de mar territorial com riquezas inestimáveis. O almirante Garnier vai mostrar isso para os senhores. E a Força Aérea tem a dimensão 22 milhões de quilômetros quadrados para cumprimento dos acordos internacionais, observando, defendendo nosso espaço. Para tudo isso, nós temos que ter presença e nós temos que ter poder de dissuasão, exatamente para evitar qualquer tipo de conflito. Eu gostaria de chamar aqui um dos heróis nacionais. Eu estou roubando essa imagem, eu pedi autorização ao ministro França, do nosso Barão de Rio Branco, que ele diz: nenhum país, nenhum estado pode ser pacífico sem ser forte. E uma frase dele, muito característica, que reflete isso: é muito bom discutir acordos tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade. A missão constitucional nossa não merece maiores esclarecimentos, porque ela é bem clara, ela está prevista no artigo 142, é a defesa da pátria. A Força Armada é baseada na hierarquia e na disciplina, é a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem. O Ministério da Defesa, a função principal do Ministério é exatamente deixar as forças, trabalhar para que as forças estejam em condições, em pleno estado de prontidão, para que possa cumprir essas missões previstas no artigo 142 e também dar apoio à política externa brasileira, a fim de contribuir com o esforço nacional de defesa. Base legal para tudo isso que eu falei para os senhores está previsto na Política Nacional de Defesa, que estabelece o que fazer e traz os objetivos nacionais de defesa. A Estratégia Nacional de Defesa define o como fazer e dá as diretrizes. E o Livro Branco, ele provê a transparência para gerar confiança mútua, basicamente no ambiente internacional. Todos esses 3 documentos foram entregues aqui no Congresso no dia 22, o jornal é de 23, mas a data foi 22. No dia 22 ele foi entregue exatamente para observações e considerações dos senhores sobre o que nós apresentamos. Projetos estratégicos. Os projetos estratégicos, eles vão ser abordados com algum detalhe maior pelos 3 comandantes, cada um na sua área. Mas os senhores, ontem mesmo nós tivemos o lançamento da licitação, de quem venceu a licitação, não é o Beijão? As empresas que venceram a licitação para trabalhar em Alcântara nos nossos satélites. Nós temos o programa nuclear, nós temos a defesa cibernética, que é uma grande preocupação, nós temos o KC-390, que os senhores vêm voando agora, atuando durante a pandemia, a questão do submarino nuclear, que não é só defesa, Guarani, o Gripen e o Cisfron. Eu gostaria de observar aos senhores que isso não é só combate.
A grande maioria, ou melhor, a maior parte desses projetos, eles têm efeito dual. Eles refletem na economia, como eu vou mostrar para os senhores. Problema nosso na defesa, os senhores falaram, ministro, me cite o problema da defesa. O problema da defesa é exatamente recurso. Porque capacidade, profissionalismo, tudo isso nós temos. Falta o recurso para implementar. Na LOA, os senhores podem observar, na LOA, no quadro à direita, exatamente a necessidade que nós teríamos e como está o nosso orçamento hoje. O reflexo disso no nosso planejamento, os senhores vão observar que é exatamente a questão do alongamento dos projetos estratégicos. Eu gostaria de também, não somente o alongamento, como nós começamos também a ter que reduzir o projeto, porque não adianta eu ter um planejamento de uma aquisição. Hoje em dia todos os projetos são de alta tecnologia, eles envolvem uma tecnologia muito alta, e eu alongo um projeto que deveria terminar no 2028, ele vai para 2041, eu já vou receber um instrumento obsoleto. Então, isso reflete nos nossos projetos estratégicos. Os senhores podem ver nitidamente o alongamento deles. Mas a questão não é só na defesa, né? A redução do impacto atinge todos os projetos, mas atinge principalmente o ProSub, o CISFRON e o Caça FX2. E observem, atinge a base industrial de defesa. A base industrial de defesa hoje, ela conta com 1.130 empresas específicas para a defesa, 5.600 empresas que fabricam algum item de defesa, 285 mil empregos diretos e 850 mil empregos indiretos. Tá? Cada real de investido em defesa, isso é um dado que é geral no mundo inteiro. Ele gera no PIB um valor muito maior do que o que foi investido. Então, cada real no Brasil, o dado é da Fiesp, ele reflete um valor de 9,8 no PIB. O Brasil, o ano passado, exportou 3,6 bilhões de dólares. Nós já temos negociação com diversos países esse ano firmada para 4,5. Nosso maior problema é a garantia do empréstimo. Isso representa na ordem de 4% do PIB, né? Os investimentos estão fortemente relacionados à tecnologia, ciência e inovação, e eu gostaria de chamar a atenção para o caráter dual da defesa. O exemplo que está na transparência, ele fala somente dos respiradores, mas os senhores podem ver que na história do mundo, né, internet, satélites, tudo isso parte de uma pesquisa de defesa. A Marinha, a Força Aérea e o Exército vão mostrar para os senhores exatamente outras aplicações que vêm nessa indústria de defesa que é prejudicada exatamente pelo orçamento. Um outro assunto que eu gostaria de mostrar para os senhores é exatamente isso. Nós temos dados de 2021, o gasto mundial militar global, né, o gasto global tem aumentado em defesa no mundo inteiro. Existe uma percepção de necessidade de defesa exatamente por causa, em questão das carências e das riquezas. Os senhores podem observar que o Money Times mostra um aumento de 2,6 mesmo durante a pandemia, nos gastos de defesa. E aí os senhores veem, vamos ver o Brasil. Como é o Brasil no mundo nesse gasto com defesa? Nós somos o 85º país do mundo, né, em relação ao PIB, a porcentagem do PIB, no investimento de defesa. Mas os senhores podem pensar, mas isso é o mundo? Vamos ver na América do Sul. Na América do Sul, nós somos o 7º país, atrás de Colômbia, Equador, Uruguai, Venezuela, Chile e Bolívia. Então, isso mostra uma preocupação que nós temos em cima disso. E retorno novamente. Nós temos um dado da FIP também, da ABIN, né, a Indústria Brasileira de Defesa, na indicador do giro da economia em defesa. Os senhores podem observar que até mesmo a construção perde nesse giro de economia quando nós falamos em defesa.
O emprego nosso, não só na defesa externa, mas nós somos empregados também na garantia da lei e da ordem. E normalmente, quando se fala em garantia da lei e da ordem, vem logo na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, tropa na rua, né? Me veem como interventor ainda, tropa na rua. Muito bem. Não, ali eu tenho apenas um slide, eu deveria até, corrigindo, colocar mais, mas o GLO, a garantia da lei e da ordem, exatamente para nos dar um amparo, ela não se reflete somente na garantia, na segurança pública, mas ela está também no combate ao desmatamento, no combate à poluição, à marinha, teve aquela questão do derramamento de óleo, no combate às queimadas, no combate a ilícitos, tudo isso está na garantia da lei e da ordem. Os senhores têm uma linha do tempo em cima, como podem observar. E também nos grandes eventos, que eu tive a oportunidade de participar de todos eles que os senhores podem ver aí. Em todos os grandes eventos que ocorreram sem problema, a defesa esteve envolvida. Né? Com relação a... Eu coloquei isso aí na segurança das fronteiras. Segurança das fronteiras não é uma obrigação das Forças Armadas somente. A segurança das fronteiras é uma operação interagências. A Operação Ágata, que nós colocamos aí como exemplo para os senhores, que vai ocorrer agora de 3 a 12, ontem eu fui assistir a parte da reunião, nós tínhamos lá Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Receita Federal, todos envolvidos na operação. Então são operações que contribuem para coibir ilícitos e etc. aqui no nosso território. Nós temos a Operação Acolhida, um sucesso. A ONU já reconheceu a Operação Acolhida como um sucesso. Mais de 265 mil refugiados venezuelanos, 890 mil atendimentos realizados na fronteira, né? Nós já interiorizamos 43 mil. Nós temos as operações das Nações Unidas. E eu gostaria de chamar a atenção, na realidade está faltando uma moça ali, que é exatamente uma oficial de marinha, que recebeu o prêmio das Nações Unidas, prêmio de defensora militar do gênero das Nações Unidas. Recebeu das mãos do secretário-geral, né, a capitão de corveta Márcia Andrade Braga, não é minha parente, tá? Márcia Andrade Braga. E nós temos outras oficiais que representam ali, nós temos uma do Exército, uma da Marinha também. Mais de 70 anos de operações, cerca de 55 mil civis e militares estiverem presentes. Nas 72 operações realizadas da ONU, 50 nós estivemos presentes. Hoje nós temos 76 militares como observadores nos mais diversos locais, né? Costa do Marfim, Congo, o comandante de diversas operações são brasileiros ou foram brasileiros. Apoio ao desenvolvimento nacional, nós temos o Calha Norte. O Calha Norte ele já foi estendido, antigamente ele ficava somente ao norte da calha do Amazonas Solimões. Hoje ele já desce até a região de Mato Grosso do Sul. São 10 estados, 442 municípios, 465 convênios celebrados em 18, depois 471 em 19, 378 em 2020. Nos últimos 12 anos, o Calha Norte beneficiou diversos municípios e ele tem uma vertente civil e uma vertente militar. Ele atua nas duas vertentes. Diversos projetos sociais de defesa. Os senhores vejam o Profesp, 16 anos, quase 30 mil crianças atendidas em 139 municípios. E os senhores observem, 23 etnias são atendidas nos pelotões de fronteira. Nós temos o projeto João do Pulo, para pessoas com deficiência no Rio de Janeiro. Nós temos o projeto Rondon, que é conhecido de quase todos. Nós temos o projeto de atletas de alto rendimento, que esse projeto rendeu o resultado nos Pan-Americano, no último Pan-Americano e nos Jogos Olímpicos de 2016. E nós já temos hoje, do projeto, 52 atletas classificados para a Olimpíada. Projeto Soldado Cidadão, que o soldado que serve recebe uma qualificação para quando voltar para a sua vida civil. Nós temos voltar agora abordando um assunto mais atual da Covid, né?
Isso aqui são só alguns detalhes, porque Covid não é assunto, isso aí é uma panorâmica do trabalho realizado pela defesa. Apoio à comunidade indígenas, até o momento 221, com 196.320 indígenas vacinados. Os senhores podem ver, a defesa ela montou, no início da pandemia, 10 comandos conjuntos, que estão ativados até o momento, estão ativados ainda. Cada comando conjunto recebeu um DCI de difícil acesso. Então nós temos 7 comandos conjuntos, 7 áreas de difícil acesso. São apoiadas pelos comandos conjuntos, no Comando Conjunto da Amazônia, no Comando Conjunto do Norte são 3 e no Comando Conjunto do Oeste são mais 3. Né? Temos diversos postos de vacinação instalados. Estaremos instalando um posto de vacinação segunda-feira em Brasília, pelo Comando Conjunto aqui do Planalto, a cargo do Exército. Marinha já instalou, Força Aérea já instalou. Esse posto de vacinação vai trabalhar num horário diferenciado. Naquele horário que não se tem atendimento, esse posto vai atuar. Militar não recebe hora extra, né? Nós temos a Operação Convite também. Eu gostaria de chamar a atenção para a quantidade de militares empregados até o momento, de 25 mil militares, 847 viaturas, né, embarcações, navios. A Força Aérea, por exemplo, ela já deu atualmente, eu acho, 60 voltas ao mundo? 66? 56 voltas ao mundo, se nós cotarmos o total de apoio que a Força Aérea fez. Né? Nós temos inspeção naval, conscientização, descontaminação de locais públicos, apoio a diversos órgãos de saúde. Hoje mesmo o Exército estava transportando alimentação no estado de São Paulo. Credibilidade, com tudo isso que eu mostrei para os senhores, daí vem exatamente a credibilidade e a confiança que a população tem nas Forças Armadas brasileiras. Nós somos considerados uma das instituições mais confiáveis do país, como os senhores podem ver. Concluindo a minha parte, eu gostaria de deixar que a prioridade da defesa é exatamente o que os senhores podem ver na transparência. Prosseguir com os projetos estratégicos, chamando a atenção dos senhores para a questão da dualidade dos projetos, dos benefícios que ele traz para a população, não só na questão da segurança do país. Os senhores vão ver na apresentação dos comandantes a riqueza que nós protegemos. Talvez alguns dos senhores, e particularmente a população que está nos assistindo, não tenha conhecimento, tá? Das elevações, que a Marinha, e juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, tem defendido na defesa das nossas riquezas. Então, para que possamos garantir a dissuasão e termos a presença das Forças Armadas em todo o território e contribuir para a estabilidade, desenvolvimento e a paz social. As Forças Armadas constituem, senhores, um verdadeiro patrimônio da nação brasileira. A defesa e as Forças Armadas são o principal seguro que o país tem, podendo não ser utilizado por vários anos, mas não podem nunca deixar de estar prontas para serem utilizadas no minuto em que for necessário. Eu agradeço a todos os senhores a atenção e depois estarei aberto a qualquer tipo de questionamento que os senhores tenham no tocante a esse assunto do Ministério da Defesa. Se a senhora permitir, agora é o comandante da Marinha. Obrigada, General Braga Neto, pelas suas exposições, pelas suas palavras iniciais. Parabéns mais uma vez ao trabalho das forças. E eu convido então o almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha. Será o primeiro a se pronunciar entre os 3 comandantes pela antiguidade. A Marinha é a força mais antiga que o Brasil tem. Por favor, almirante.